vídeo que pretende abordar esse inquietante assunto da não existência de Deus. Nosso objetivo é compreender as implicações dessa não existência para o indivíduo, a sociedade e o próprio universo. Para isso, nós analisaremos algumas ideias de filósofos, cientistas e teólogos que se expressaram sobre o tema. A nossa pressuposição é que essas pessoas, com um nível cultural tão elevado, têm algo importante para nos dizer, pois, como é de hábito, nós temos muita confiança no que pessoas ilustres, investidas de autoridade, podem acrescentar para a nossa vida. Esse assunto é antigo, desde o século XIX e, na verdade, muito antes. Na Grécia, por exemplo, já há evidências de pessoas que questionavam e afirmavam que os deuses não existiam. Recentemente, a revista Time estampou em sua capa, em 1966, essa pergunta por causa de um movimento entre os filósofos americanos que declaravam a morte de Deus. Claro que o estudo da questão ausência de Deus e vida humana é algo recente. Está muito ligado ao Francis Schaeffer, um filósofo e teólogo americano, que faz uma análise na cultura pós-cristã, verificando as consequências para a sociedade e para a existência humana, caso Deus realmente esteja morto. Vamos ver o que nós então descobrimos. Essa organização humanitária britânica, que promove o humanismo secular e representa as pessoas que procuram viver uma vida boa, sem crenças religiosas ou supersticiosas, afirma nessa campanha em 2009 que você não deve muito se preocupar, deve ter uma postura serena e buscar viver a sua vida de uma maneira feliz. Deixe de lado essas preocupações e aproveite a sua vida. Mas será que deixar Deus de lado, de fato, nos traz felicidade? Na verdade, essa inquietação vem incomodando grandes mentes há muito tempo. Veja, por exemplo, o caso de Blaise Pascal, um filósofo matemático, que já se ocupava em estudar esse tema. E a conclusão que ele chegou não era a mesma conclusão que a organização humanitária britânica. Pascal acreditava que a vida humana sem Deus era caracterizada pela miséria. E, para ele, a razão humana era incerta. E o ser humano percebia ser algo muito pequeno diante da imensidão do espaço e do tempo, o que resultava em insegurança existencial. Ele pretendia escrever um livro defendendo a fé cristã, pois ele se tornou cristão, mas infelizmente morreu muito precocemente, aos 39 anos de idade. No entanto, ele deixou essas anotações, e essas anotações viraram uma obra que foi publicada postumamente. Sem Deus, na visão de Pascal, o ser humano leva uma vida insegura, desgarrada, cuja justiça humana é débil e relativa, sem padrões fixos de valores, e se debate em seus esforços para ser feliz e encontrar um significado na existência. No entanto, a maioria das pessoas se recusa a buscar uma resposta para esse dilema ou mesmo pensar sobre isso, e perde-se em trivialidades e distrações, uma espécie de fuga que para Pascal é praticamente um tipo de insanidade. Um outro importante intelectual russo, escritor, também se preocupava dessa vez com a existência do mal. Ele tentou mostrar que quem nega a existência de Deus não tem outro destino a não ser o relativismo moral, de modo que um ateu não pode nem sequer condenar nenhum ato, por mais hediondo que seja, pois viver de modo coerente com essa perspectiva de vida é impensável e impossível. Em seus romances, ele ilustrava esse tema da não existência de Deus. Em Crime e Castigo, ele descreve a trajetória de um jovem ateu, convicto do relativismo moral, que se torna assassino
e é consumido por uma grande culpa. E, posteriormente, ele se converte a Deus entregando sua vida e alcança um pouco mais de redenção. O filósofo William Lane Craig fez um estudo do que aconteceu depois do Iluminismo. O Iluminismo é um movimento muito importante, devemos muito a ele. O Iluminismo enfatizava a razão humana e as conquistas resultantes do emprego da razão e da ciência. Mas será que o Iluminismo encontrou respostas para essas perguntas? Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde vou? Muito bem. Quando o ser humano se desvencilha das amarras da religião, porque, de acordo com os teóricos do Iluminismo, a religião era a opressão da humanidade. Ao se desligar disso, ao se livrar de Deus, o que acontece? Aonde o ser humano chegou? O que William Lane Craig percebeu após analisar essa situação? Ele percebeu que se Deus não existe, o ser humano e o universo estão inevitavelmente condenados à morte. Os organismos biológicos têm de morrer e não há esperança de imortalidade e todos caminham para o túmulo. O próprio universo também tem seu destino contado, pois vai encarar a morte. E sua morte será fria e sem energia, pois o universo está em expansão e tudo que está no universo está ficando cada vez mais distante. Com isso, a energia vai se dissipando e o final é a morte. As estrelas perderão seu calor, toda a matéria se tornará em estrelas mortas e buracos negros. Não haverá mais luz e nem mais vida, apenas um universo em ruínas. Será que isso é uma ficção? Será que de fato todo o universo se encaminha de modo irreversível para a morte? Bom, o que disse Stephen Hawking, um eminente cientista? Nós podemos ver algumas informações sobre ele aqui. Um físico teórico, cosmólogo, um dos mais renomados cientistas do século XX, foi professor na Universidade de Cambridge e também um grande escritor que transformava a linguagem científica numa linguagem mais acessível para os meros mortais. Nesse clássico dele, um grande sucesso de vendas, Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking confirma que o universo está em expansão, ou seja, ele teve o início e agora está se expandindo. Qual o resultado dessa expansão? Bom, o universo provavelmente se expandirá para sempre. Essa é a única certeza. Ele pode até entrar em colapso novamente, daqui a alguns bilhões de anos, mas, curiosamente, o conselho de Stephen é: não se preocupe, não devemos nos preocupar muito com isso. A essa altura, a menos que tenhamos colonizado outros lugares no sistema solar, a humanidade já terá deixado de existir, pois será extinta junto com o nosso Sol. Nosso mundo é um lugar desconcertante e nós não temos encontrado muito sentido para as coisas. Qual é a natureza do universo? Por que ele é do jeito que é? E a abordagem científica, os modelos matemáticos não são suficientes para encontrar respostas para essas nossas indagações. Outros estudiosos dizem que daqui a 1 trilhão de anos o nosso sistema solar vai desaparecer. O Sol se expandirá, as camadas externas atingirão os planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus e até a própria Terra, e durante esse procedimento os planetas serão derretidos. O eminente também Neil deGrasse Tyson, um outro grande nome da ciência moderna, acrescenta nesse livro que os modelos da evolução das estrelas indicam que o Sol deve ter cerca de 10 bilhões de anos de expectativa. Depois disso, se nós não tivermos pensado numa maneira de sair daqui, estaremos aqui quando o Sol esgotar o seu suprimento de combustível. E isso não vai ser muito agradável. Veja só, em destaque no slide. Nossos oceanos estarão em ebulição constante, se evaporarão no espaço e a nossa atmosfera se evaporará, à medida que a Terra se transformará numa brasa rubra carbonizada, orbitando bem dentro das camadas gasosas do Sol, até que
o processo todo leve a uma vaporização de todos os vestígios de nosso planeta. E depois disso, só restará o núcleo morto do Sol. Mas veja um conselho de Neil deGrasse: não se preocupe, estaremos certamente extintos por alguma outra razão, muito antes que esse roteiro se desenrole. Saindo da cosmologia, vejam o que os próprios ateus reconhecem: a inviabilidade de uma ética sem Deus. Não é possível encontrar uma razão para as questões morais. Veja o que esse filósofo diz: o quadro que pintei para você não é bonito, a reflexão sobre ele me deprime. A pura razão prática, mesmo com um bom conhecimento dos fatos, não o levará à moralidade. Se não há Deus, concluiu William Lane Craig, não há padrões objetivos do que é certo e errado. Os valores morais são simples expressões de gosto pessoal. Você pode ter o meu, assim como eu posso ter. Você tem o seu, eu tenho o meu, assim como Hitler tinha o dele também. E quem pode criticar? Um outro filósofo humanista diz que os princípios morais são apenas hábitos e costumes nossos. Né? Ou seja, quem julgará os valores de Adolf Hitler? O conceito de moralidade perde todo sentido. Outro filósofo diz que o conceito de obrigação moral é incompreensível sem a ideia de Deus. Os próprios ateus admitem isso. Em um mundo sem Deus, não pode haver certo e errado. Isso é muito perigoso para você e para mim. Sem Deus, o universo é resultado de um acidente cósmico, uma explosão aleatória. Quanto ao ser humano, o que é o ser humano? Meramente um capricho da natureza. Um produto às cegas de matéria, mais tempo, mais acaso. Não há mais propósito na vida. Você consegue perceber as implicações disso? O filósofo Nietzsche percebeu. Em seu livro, H é Ciência, ele retratou um louco que, certa vez, no mercado, corre perguntando: onde está Deus? E depois ele diz: nós o matamos, você e eu. Como nós, os maiores de todos os assassinos, iremos consolar a nós mesmos? A multidão observa aquele louco sem entender, e o louco diz: eu cheguei muito cedo. O ser humano ainda não compreendera as consequências da morte de Deus. De acordo com Nietzsche, o fim do cristianismo é o início do niilismo, ou seja, essa situação onde não há nada absoluto. O que outros propõem para nos consolar? Veja o que Bertrand Russell propôs. Bertrand Russell foi um influente matemático e filósofo, ensaísta, historiador do século XX e recebeu inclusive o Nobel de Literatura de 1950. Lutava por ideais humanitários e pela liberdade do pensamento e criticava as armas nucleares, mas acerca da nossa existência, o que ele tinha para acrescentar? Bom, isso. Nós devemos construir nossa vida sobre o firme fundamento do desespero incessante. Mas é impossível você viver assim. Você se consola com esse tipo de vida? Você se tranquiliza? O filósofo Francis Schaeffer, a cultura está dominada pelo desespero. E a razão disso é a negação das verdades absolutas, que tem contribuído para tudo isso, que resulta no desespero. Quando você nega a Deus, a vida humana também perde o valor. Nós vemos o resultado disso, de acordo com esse filósofo, na cultura, na filosofia que leva ao aborto. Não há sentido fundamental em Deus, é a conclusão a que chegamos. A humanidade está condenada em um universo moribundo. Uma vez que ela um dia deixará de existir, não faz diferença fundamental se ela existiu alguma vez. A humanidade não tem mais importância do que um enxame de mosquitos. O mesmo se aplica a cada pessoa. A ciência, os estudos, os sacrifícios que você fez para conseguir seus objetivos. Isso tudo dá em nada. Não faz nenhuma diferença. É isso que resta para você? Parece que os grandes intelectuais não trouxeram umas perspectivas agradáveis, de modo que a gente precisa repensar essa nossa ideia. Pois se Deus não existe, não há sentido para nada.